Como superar o cansaço da vida? Jesus tem a energia para o seu desânimo. Tem um tipo de cansaço que não melhora com sono. Não adianta deitar mais cedo, tirar férias ou tentar se distrair. Ele continua ali, silencioso, constante, drenando a sua vontade de viver. É aquele peso que você sente sem saber explicar, como se algo dentro de você estivesse se apagando aos poucos. Você continua funcionando, cumpre suas responsabilidades, responde mensagens, segue a rotina. Por fora, tudo parece normal, mas por dentro algo está diferente. A alegria já não vem com a mesma facilidade. O ânimo não responde como antes. E o mais perigoso é que você começa a achar que isso é normal. Só que não é. Existe uma diferença entre estar cansado e estar vazio. E muitas pessoas não perceberam que cruzaram essa linha. Não foi de uma vez. Foi aos poucos. Um dia sem força, outro dia sem motivação, até que viver virou apenas sobreviver. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Há quanto tempo você não se sente verdadeiramente vivo? Essa resposta pode revelar mais do que você imagina. E o que vem a seguir pode te mostrar algo que talvez ninguém tenha te explicado com clareza até hoje. O silêncio que cansa mais que o barulho. Existe um tipo de silêncio que não traz paz. Ele não acalma, não organiza, não restaura. Ele pesa. É um silêncio que não vem de um momento de descanso, mas de um esgotamento tão profundo que até reagir parece exigir mais energia do que você tem. Não é ausência de barulho ao redor, é ausência de vida por dentro. Talvez você já tenha sentido isso e nem soube nomear. Você está no meio de pessoas, conversando, respondendo, vivendo o que precisa ser vivido, mas dentro de você existe um espaço vazio que nada preenche. Não é tristeza intensa, não é desespero visível. É pior, é um estado neutro, sem cor, sem intensidade, onde nada parece realmente tocar você. E é justamente isso que torna esse silêncio tão perigoso. Porque quando alguém está em crise, existe um alerta. Quando alguém está chorando, existe um sinal. Mas quando alguém está em silêncio por dentro, o mundo continua achando que está tudo bem. E muitas vezes, nem você percebe o quanto já se afastou de si mesmo. Esse tipo de cansaço não começou hoje. Ele foi se construindo aos poucos. Cada frustração que você engoliu, cada expectativa que não se cumpriu, cada momento em que você precisou ser forte quando tudo o que queria era parar. Tudo isso foi criando camadas. E para se proteger, você foi diminuindo sua intensidade. Você parou de se empolgar tanto. Parou de esperar demais. Parou de se entregar completamente. E no começo, isso até pareceu maturidade. Parecia que você estava aprendendo a lidar com a vida de forma mais equilibrada. Mas na verdade você estava se desconectando da sua própria essência. Porque viver não é apenas evitar dor. Viver é sentir, é se envolver, é se permitir ser afetado pelas coisas. E quando você começa a se proteger demais, você não elimina só o sofrimento. Você elimina também a alegria, a esperança, o entusiasmo. E então chega um ponto em que você não está mais sofrendo como antes, mas também não está vivendo como poderia. Você está em um meio termo perigoso, onde nada machuca profundamente, mas nada também faz sentido de verdade. O barulho da vida pode cansar, sim. As cobranças, as responsabilidades, as pressões. Tudo isso desgasta. Mas existe algo ainda mais exaustivo. Esse silêncio interno que vai tomando espaço sem você perceber. Porque o barulho ainda te mantém em movimento. Já esse silêncio paralisa por dentro. Ele faz você continuar andando, mas sem direção. Faz você continuar tentando, mas sem convicção. Faz você continuar existindo, mas sem presença. E o mais sutil de tudo isso é que você se acostuma. Você começa a achar que isso é o normal da vida adulta, que todo mundo vive assim, que sentir pouco é melhor do que se decepcionar muito, que é melhor não esperar nada para não se frustrar. Mas essa não é a vida que você foi criado para viver. Existe algo dentro de você que foi feito para ser cheio, para ser vivo, para ser intenso no sentido mais profundo e verdadeiro. E quando esse algo está desconectado da fonte certa, o resultado não é apenas cansaço. É vazio.
Talvez agora você esteja começando a perceber que o problema não é apenas o quanto você tem feito, mas o quanto você tem sentido. Ou melhor, o quanto você deixou de sentir. E isso muda tudo. Porque se o problema não é só físico, então a solução também não pode ser superficial. Se o que está cansado não é apenas o seu corpo, então dormir mais não resolve. Se o que está em silêncio é a sua alma, então você precisa de algo que vá além do que o mundo costuma oferecer. E é exatamente aqui que muita gente se perde. Porque tenta tratar um vazio interno com soluções externas. Tenta preencher a alma com distrações, com produtividade, com entretenimento, com conquistas. Mas nada disso sustenta por muito tempo. E no fundo, você sabe disso. Você já tentou se ocupar para não pensar. Já tentou se distrair para não sentir. Já tentou seguir em frente esperando que em algum momento tudo isso passasse sozinho. Mas não passou. E talvez não vá passar enquanto a raiz disso não for tocada. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar a forma como você está enxergando tudo até aqui. Esse silêncio que te cansa não é o fim da sua história. Ele é um sinal. Um sinal de que algo dentro de você precisa ser reconectado. E o que você vai entender a seguir vai te mostrar que esse cansaço não surgiu do nada. Existe uma causa mais profunda, mais silenciosa ainda, que quase ninguém percebe. Quando a vida perde o sabor sem avisar. Existe um momento na vida em que tudo continua no lugar, mas nada tem o mesmo gosto. As coisas que antes te animavam já não despertam o mesmo interesse. Aquilo que te fazia sorrir agora parece comum. E o mais estranho é que você não sabe exatamente quando isso começou. Não houve um evento marcante, uma ruptura evidente, uma dor específica que explique essa mudança. Foi silencioso, gradual, quase imperceptível. Um dia você ainda se importava, no outro você apenas fazia o que precisava ser feito. E assim, sem perceber, a vida foi perdendo o sabor. Esse é um dos sinais mais profundos do desgaste interior. Porque não se trata de tristeza intensa, mas de ausência de prazer. Não é um colapso emocional visível, é uma desconexão sutil, que vai tornando tudo neutro demais. Você continua vivendo, mas sem entusiasmo. Continua tentando, mas sem expectativa. Continua caminhando, mas sem aquela sensação de propósito que antes te movia. E talvez você tenha tentado justificar isso de várias formas. Pensou que era apenas uma fase, que era cansaço acumulado, que bastava descansar, mudar de ambiente ou buscar algo novo para tudo voltar ao normal. Mas mesmo quando as circunstâncias mudam, esse vazio continua, porque o problema não está do lado de fora. Existe uma diferença muito grande entre estar ocupado e estar preenchido. E hoje, muitas pessoas estão completamente ocupadas, mas profundamente vazias. Fazem muitas coisas, resolvem muitos problemas, cumprem muitas tarefas, mas no final do dia sentem que nada disso realmente alimentou a alma. E é aqui que algo importante precisa ser entendido. A vida não perde o sabor de uma vez. Ela vai sendo desgastada aos poucos, toda vez que você vive desconectado daquilo que dá sentido à sua existência. Quando você começa a viver apenas no automático, focado em sobreviver, produzir, responder e manter tudo funcionando, você entra em um ciclo onde o essencial vai sendo deixado de lado. E o essencial não é visível, não é medido em resultados, não aparece em metas cumpridas ou em reconhecimento externo. O essencial é o que sustenta sua vida por dentro. E quando isso é ignorado por tempo demais, a consequência não é apenas cansaço, é apatia. É essa sensação de que nada mais empolga, nada mais preenche, nada mais faz sentido como antes. Você começa a viver de forma funcional, mas não de forma viva. E talvez o mais perigoso seja isso. Você se adapta. Você aprende a conviver com essa falta de sabor. Aprende a aceitar dias sem brilho, momentos sem intensidade, uma vida sem profundidade. Você segue, mas sem presença. E no fundo, existe uma pergunta que você evita encarar com sinceridade.
Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente envolvido com a sua própria vida? Não com obrigações, não com responsabilidades, mas com sentido. Essa resposta pode ser desconfortável, porque ela revela que o problema não está apenas no que você faz, mas no que você perdeu ao longo do caminho. E perder o sabor da vida não significa que tudo acabou. Significa que algo essencial deixou de ser alimentado. E isso tem uma causa. Porque ninguém nasce vazio. Ninguém começa a vida sem brilho. Esse desgaste acontece quando há uma desconexão com a fonte que sustenta a vida de verdade. E enquanto essa fonte não é restaurada, nenhuma mudança externa será suficiente. Você pode trocar de rotina, de ambiente, de pessoas, de objetivos. Pode até conquistar coisas novas. Mas se aquilo que sustenta sua vida por dentro continuar negligenciado, o vazio volta. Sempre volta. E talvez agora você esteja começando a perceber que o problema não é a falta de coisas na sua vida. É a falta de sentido dentro dela. E isso nos leva a algo ainda mais profundo. Porque não é só a vida que perdeu o sabor. Existe algo que você vem carregando sem perceber. Algo que exige energia o tempo todo e que está te esgotando mais do que qualquer rotina. E é isso que você precisa enxergar agora. A fadiga de sustentar versões de si mesmo. Existe um tipo de cansaço que não vem do que você faz, mas de quem você tenta ser o tempo todo. É a fadiga de sustentar versões de si mesmo que não correspondem mais ao que está acontecendo dentro de você. E isso consome uma energia silenciosa, constante, difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Você aprende ao longo da vida que precisa se adaptar. Precisa ser forte quando esperam força, equilibrado quando exigem controle, confiante quando todos olham para você. E sem perceber, começa a construir personagens para lidar com cada situação. Uma versão sua no trabalho, outra com a família, outra com amigos, outra quando está sozinho tentando entender o que realmente sente. E o problema não está em se adaptar, mas em se perder no meio dessas versões. Porque chega um momento em que você já não sabe mais qual delas é real. Você sorri quando não quer sorrir. Diz que está bem quando não está. Mantém uma postura firme enquanto por dentro tudo está desorganizado. E isso vai criando uma desconexão interna. O corpo está presente, a mente está ativa, mas o coração está distante. E sustentar isso todos os dias cansa. Cansa porque exige vigilância constante. Você precisa controlar o que fala, o que demonstra, o que deixa transparecer. Precisa manter uma imagem, uma expectativa, uma coerência que nem sempre corresponde à sua realidade interior. E o mais desgastante é que muitas vezes você nem percebe que está fazendo isso. Já virou automático. Já virou parte de quem você acha que precisa ser para dar conta da vida. Mas existe um preço. Porque cada vez que você ignora o que sente de verdade para sustentar uma versão mais aceitável, você se afasta um pouco mais de si mesmo. E essa distância vai drenando sua energia. Você não está apenas cansado das suas responsabilidades. Está cansado de não poder ser inteiro. Cansado de carregar um peso emocional que não é compartilhado. Cansado de sustentar uma estabilidade que não existe por dentro. Cansado de parecer bem quando tudo que você precisava era parar e admitir que algo não está certo. E talvez você tenha se convencido de que isso é necessário, que a vida exige isso, que não dá para ser totalmente verdadeiro o tempo todo. E até certo ponto, isso parece fazer sentido. Mas quando isso se torna constante, deixa de ser adaptação e passa a ser desgaste. Porque o ser humano não foi criado para viver dividido. Existe uma integridade interna que precisa ser preservada. Uma conexão entre o que você sente, o que você pensa e o que você expressa. E quando essa conexão é quebrada por tempo demais, o resultado não é apenas confusão emocional. É esgotamento. Você começa a sentir que está sempre atuando. Sempre respondendo a expectativas, sempre tentando corresponder a algo que está fora de você. E no meio disso tudo surge uma pergunta silenciosa.
Quem sou eu quando ninguém está olhando? Essa pergunta pode incomodar, porque ela revela o quanto você tem se distanciado da sua essência. E quanto maior essa distância, maior o cansaço. Porque não existe nada mais desgastante do que viver todos os dias tentando sustentar uma versão que não tem energia para continuar existindo. E talvez seja por isso que, mesmo quando você para, descansa ou tenta aliviar a rotina, o cansaço continua. Porque ele não está apenas no que você faz. Está no esforço de manter algo que já deveria ter sido liberado. Agora presta atenção nisso. Você não precisa sustentar aquilo que está te esgotando por dentro. Mas para entender isso de forma completa, você precisa enxergar um erro muito comum que quase todo mundo comete quando tenta lidar com esse tipo de cansaço. Um erro que parece solução, mas que na verdade mantém tudo exatamente como está. O engano de achar que descansar resolve tudo. Muitas pessoas acreditam que a solução para o cansaço é simplesmente descansar. Dormir mais, tirar férias, mudar de ambiente, relaxar um pouco. Acreditam que, se descansarem o suficiente, o peso que sentem vai desaparecer. Mas essa é uma ilusão silenciosa que mantém você preso no mesmo ciclo de desgaste. O descanso físico é importante, claro. Ele ajuda o corpo a recuperar energia, melhora o humor e aumenta a disposição temporariamente. Mas o que acontece quando o cansaço que você sente não está apenas no corpo? Quando o que pesa é a alma, a mente e a essência da sua vida? Nesses casos, repousar não é suficiente. É como tentar recarregar um celular com a bateria quebrada. Ele parece ligado, mas não funciona direito. O engano começa quando você confunde sintomas com causas. Você sente exaustão, assume que é físico, dorme, se alimenta melhor, tenta aliviar a rotina, mas o vazio interno continua. Então você conclui que precisa descansar mais e o ciclo se repete. A cada tentativa você se frustra mais e a sensação de impotência aumenta, porque nada muda de verdade. A raiz desse tipo de cansaço não é algo que você consegue enxergar no mundo externo. Não é falta de férias, de dinheiro, de comida, de atividade física. É algo invisível, mas real. É a desconexão com aquilo que dá sentido à vida. É a fadiga de tentar viver sem estar verdadeiramente presente. É a energia drenada por sustentar expectativas, por não lidar com emoções, por fugir daquilo que você realmente precisa confrontar. Quando você entende isso, percebe que o descanso sem transformação é apenas uma pausa temporária. Ele não resolve, apenas adia o confronto com o que está exaurindo você. Dormir, se distrair, mudar de cenário. Tudo isso dá alívio momentâneo, mas não devolve a vida que você sente falta. E é exatamente aí que muitos se perdem, porque acreditam que estão fazendo algo por si mesmos, mas na verdade estão apenas tentando ignorar o problema. É o engano mais cruel. Pensar que pequenos cuidados externos podem substituir a cura interna. Enquanto você continuar tratando os sintomas e ignorando a raiz, o cansaço continuará. Ele não vai embora sozinho. Ele se intensifica quando você mantém a ilusão de que basta descansar para recuperar forças. O que você precisa compreender é que o verdadeiro alívio não vem de fora, vem de dentro. Vem do encontro com aquilo que sustenta a vida, que devolve sentido, que reconecta você com a energia que não depende do mundo ao seu redor. Enquanto isso não acontecer, o descanso continuará sendo apenas um paliativo. Uma sensação passageira de bem-estar que desaparece assim que a realidade volta a pressionar. O engano de achar que descansar resolve tudo é perigoso, porque impede que você busque a verdadeira fonte de renovação. E essa fonte existe. Ela não depende de horários, férias ou momentos de lazer. Ela é interna, profunda e permanente. Mas para acessar essa fonte, você precisa reconhecer que o que está cansado não é apenas o seu corpo. Precisa aceitar que o esgotamento que sente é mais do que físico, mais do que mental. É da alma. E é essa percepção que abre a porta para a transformação real. A alma também entra em colapso. O cansaço físico e mental é visível,
pode ser medido, comentado e até tratado com hábitos simples. Mas o cansaço da alma é silencioso. Ele se instala sem aviso, devora a energia de dentro para fora e transforma cada dia em um esforço pesado, mesmo quando tudo ao redor parece normal. Muitas pessoas nunca perceberam que a alma pode entrar em colapso porque não existem exames, remédios ou fórmulas rápidas para isso. A alma cansada se manifesta de formas sutis. É aquela falta de sentido, aquela dificuldade de se conectar com qualquer coisa, aquela sensação de vazio que mesmo as conquistas não conseguem preencher. Você continua funcionando, mas está desligado de si mesmo. Seus sonhos não têm brilho, suas decisões não têm paixão, e até mesmo as pequenas alegrias parecem distantes. É como se você estivesse andando por uma vida que não lhe pertence, e o mais perigoso é que a alma cansada não grita. Ela sussurra, ela se disfarça de rotina, de acomodação, de vida adulta. Aos poucos você se acostuma com essa fadiga invisível, convencido de que isso é normal. Mas normalidade não é sinônimo de plenitude. Quando a alma entra em colapso, o corpo e a mente pagam o preço. Irritação, sono irregular, perda de foco, apatia e sensação de vazio são apenas sinais de que algo essencial está sendo ignorado. O colapso da alma geralmente começa quando você vive desconectado daquilo que te sustenta internamente. Quando ignora suas necessidades profundas, reprime emoções e deixa de se alinhar com aquilo que traz sentido à sua vida. Cada vez que você decide sobreviver em vez de viver, essa desconexão cresce. Cada vez que você se molda às expectativas externas, sem ouvir o próprio coração, a alma se desgasta. Muitos tentam preencher esse vazio com distrações, trabalho excessivo, redes sociais, atividades superficiais. Mas essas soluções externas apenas mascaram o problema. Não curam. A alma precisa de conexão verdadeira, de significado, de algo que vá além das circunstâncias e daquilo que é visível. Reconhecer que a alma está cansada é o primeiro passo para a transformação. É admitir que você não pode continuar apenas sobrevivendo. É aceitar que a energia que você procura não está em ações externas, mas em algo profundo, capaz de restaurar o seu interior. Quando você entende que a alma também entra em colapso, começa a perceber que a recuperação não é uma questão de descanso ou lazer, mas de reconexão com aquilo que realmente sustenta a vida. E essa reconexão é possível, mesmo quando tudo parece perdido. O colapso da alma não é um ponto final. Ele é um alerta. Um sinal de que é hora de olhar para dentro, de enfrentar o que você tem evitado e de buscar a energia que transforma de verdade. Porque só quando a alma se renova, o corpo e a mente também podem sentir força de novo. A desconexão, que ninguém percebeu. Muitas vezes, o que cansa de verdade não é o que você faz, mas o quanto você se afastou daquilo que te mantém vivo por dentro. É a desconexão silenciosa que se instala sem alarde, quase imperceptível, mas que corrói dia após dia a sua energia, o seu entusiasmo e até a sua fé. A vida continua, as pessoas ao seu redor não percebem nada, e você mesmo começa a achar que esse estado é normal. Essa desconexão começa de forma sutil, um desvio aqui, uma prioridade negligenciada ali, decisões tomadas apenas para cumprir expectativas externas. Aos poucos você deixa de ouvir sua própria voz. Aquilo que deveria guiar seus passos, seu coração, sua essência, sua fé, fica cada vez mais distante. E você continua avançando, acreditando que está fazendo tudo certo, enquanto a força interior se esgota. O problema é que ninguém vê isso. Nem família, nem amigos, nem colegas de trabalho. Eles veem apenas sua aparência, suas ações, seu sorriso contido. Por fora você ainda parece funcionar, ainda cumpre suas responsabilidades, mas por dentro, a conexão que dá sentido à sua vida está fraca. E quanto mais tempo essa desconexão permanece, mais difícil é perceber a profundidade do cansaço. E existe algo ainda mais traiçoeiro. Você pode até tentar se enganar.
Pode acreditar que está bem, que está motivado, que está no controle. Mas a realidade se revela na falta de entusiasmo, na dificuldade de sentir alegria genuína, na sensação de que, apesar de todos os esforços, nada preenche de verdade. Esse vazio silencioso é o reflexo da desconexão interna que ninguém percebeu. Quando você entende que a energia não vem apenas de ações externas, percebe que a reconexão é urgente. Não se trata de mudar a rotina ou ajustar compromissos. Trata-se de recuperar o contato com aquilo que sustenta a sua vida de forma profunda. É um movimento interno, íntimo, que exige coragem para olhar para dentro e admitir: algo importante foi perdido. A desconexão que ninguém percebeu é perigosa porque vai drenando sua vitalidade sem alarde. É como um fio que se afasta da tomada lentamente. Você continua funcionando, mas a energia que poderia mover sua vida de forma plena não chega. E o pior é que quanto mais tempo isso continua, mais você se acostuma com o vazio, achando que não existe outra maneira de viver. Mas existe. Essa consciência é o primeiro passo. Reconhecer que você está desconectado abre a possibilidade de restabelecer a ligação com a fonte que devolve força, entusiasmo e propósito. E só quando essa reconexão acontece, você percebe que a vida pode ter sabor, alegria e energia, mesmo diante das dificuldades. Agora a chave é perceber que essa reconexão exige presença. Exige que você volte a se ouvir, que volte a se sentir, que volte a se alinhar com aquilo que realmente importa. E é exatamente isso que vai permitir que o cansaço silencioso comece a desaparecer, dando lugar a uma energia que não depende do mundo externo. Viver no automático. O grande ladrão de energia. Muitas pessoas passam a vida inteira no automático e nem percebem o quanto isso drena sua energia. Levantar, trabalhar, cuidar de responsabilidades, repetir a rotina, dormir e começar de novo. Tudo parece normal, mas a verdade é que essa repetição sem consciência vai apagando a vitalidade de dentro para fora. Você continua se movendo, mas não está presente. Cada ação acontece sem envolvimento real. Cada momento é apenas cumprido, e a energia vai sendo consumida silenciosamente. Viver no automático não é apenas hábito. É um estado que se instala quando a mente e a alma deixam de participar da própria vida. Você faz muitas coisas porque precisa, mas não sente o propósito por trás delas. Cumpre tarefas, responde demandas, segue regras e expectativas, mas não está realmente conectado com o que está vivendo. O corpo se movimenta, mas o coração está distante. Esse estado cria um ciclo perigoso. Quanto mais você vive assim, menos percebe que algo está errado, e quanto menos percebe, mais energia você perde. Cada rotina repetida sem presença rouba entusiasmo, criatividade e motivação. A sensação é de que você está fazendo muito, mas recebendo pouco em troca. O dia termina e você sente uma fadiga que não é apenas física, mas profunda, uma exaustão silenciosa que deixa tudo mais pesado. E o mais sutil é que a vida no automático disfarça o problema como normalidade. Você compara sua experiência com a dos outros e acha que todo mundo vive do mesmo jeito. Não percebe que a diferença entre existir e viver plenamente está na consciência e na presença em cada ação, em cada momento. Quando você perde isso, nada externo consegue devolver a energia. Não adianta mudar o ambiente, buscar distrações ou novas experiências, porque o que está desgastado é interno. A vida automática é como um piloto invisível que comanda suas decisões, suas respostas e sua rotina, sem que você perceba. Você deixa de fazer escolhas conscientes, de se sentir realmente vivo e de perceber o que é essencial para você. Esse estado é o grande ladrão de energia porque drena a vitalidade sem gerar alerta, sem deixar rastros visíveis, apenas a sensação de que algo está faltando. Para recuperar a força perdida, é necessário interromper esse ciclo. Não se trata apenas de mudar horários ou tarefas. Trata-se de despertar para a própria vida, sentir cada momento com atenção e consciência. É perceber que cada ação tem impacto e que viver de forma plena exige presença. Reconectar-se consigo mesmo
É o antídoto contra o desgaste silencioso do automático. E quando você finalmente percebe que estava vivendo sem sentir, começa a entender que a energia não está em quantidade de ações ou compromissos cumpridos. Está na profundidade com que você se envolve com a própria vida. É isso que transforma esforço em propósito, cansaço em motivação e rotina em vitalidade. O peso invisível das expectativas não ditadas. Existe um tipo de cansaço que ninguém vê, mas que pesa mais do que qualquer esforço físico. O peso das expectativas não ditadas. São aquelas cobranças silenciosas que você sente sem ninguém precisar dizer uma palavra. Pressões que vêm de dentro, das pessoas ao seu redor ou da própria sociedade, mas que nunca foram verbalizadas. Você sente que precisa corresponder, ser perfeito, agradar, entregar mais do que consegue, mesmo sem ter clareza de quem definiu esses padrões. O problema desse peso invisível é que ele está sempre presente. Ele não se revela em momentos específicos. Acompanha você o tempo todo, desde a manhã em que você acorda até a noite em que tenta descansar. Ele não grita, mas corrói silenciosamente. Cada decisão, cada passo, cada palavra que você escolhe dizer ou não dizer é afetada por esse fardo que você carrega sem perceber. Muitas vezes, você nem percebe a origem desse cansaço. Ele aparece como ansiedade, inquietação, insatisfação constante. Você sente que nunca é suficiente, que não faz o bastante, que deveria ter sido diferente. E isso gera uma pressão silenciosa, um esforço contínuo de tentar corresponder ao que nunca foi claramente estabelecido. E o pior é que você se acostuma. Aprende a conviver com essa cobrança interna como se fosse parte da vida, sem questionar se é saudável ou justo com você mesmo. Quanto mais você ignora essas expectativas não ditadas, mais elas se acumulam, drenando energia, motivação e alegria. Elas se tornam a razão pela qual você se sente cansado mesmo depois de descansar. Porque o desgaste vem de dentro, não do que você faz externamente. É importante perceber que não se trata de rejeitar responsabilidades ou deixar de se esforçar. O problema é quando você vive para atender padrões invisíveis, perdendo de vista suas próprias necessidades, desejos e limites. Sustentar esse tipo de expectativa cria uma vida que não é totalmente sua, um esforço constante para corresponder a algo que nunca foi claramente definido. Reconhecer o peso das expectativas não ditadas é o primeiro passo para recuperar energia. É admitir que você não precisa carregar sozinho o que ninguém pediu explicitamente. É entender que seu valor não depende da aprovação constante dos outros, nem da tentativa incessante de corresponder a padrões invisíveis. Quando você começa a questionar essas expectativas silenciosas e se reconecta com o que realmente importa, percebe que a vida pode ser menos pesada. O cansaço diminui porque você passa a investir energia no que realmente faz sentido para você, em vez de gastar força tentando satisfazer demandas invisíveis que drenam a sua essência. E é exatamente nesse ponto que você começa a se libertar do desgaste silencioso que mantém seu corpo, mente e alma exaustos. A energia que parecia perdida não estava em falta, apenas estava sendo desviada para sustentar algo que nunca deveria ser seu fardo. Por que continuar se tornou tão difícil? Chega um momento em que seguir em frente parece impossível. Você olha para a rotina, para as responsabilidades, para as pessoas ao redor e sente que cada passo pesa mais do que o anterior. Continuar tornou-se difícil, não por falta de coragem, mas porque a energia interna que sustentava seus dias foi drenada silenciosamente. E o mais delicado é que você nem percebeu exatamente quando isso começou. Esse esgotamento profundo não é apenas físico ou mental. Ele vem de uma combinação de fatores invisíveis: o cansaço de sustentar versões de si mesmo, a desconexão com sua essência, o peso das expectativas não ditadas e a sensação de que nada do que você faz traz satisfação duradoura. Cada tentativa de avançar exige um esforço consciente enorme, porque por dentro algo se perdeu,
e nada externo consegue preencher o vazio. Você percebe que já não encontra prazer nas conquistas, não sente entusiasmo nas tarefas que antes eram motivadoras, e até os relacionamentos se tornam menos vibrantes. Há uma fadiga que vai além do corpo. É emocional, espiritual e profunda. E quanto mais você ignora isso, mais pesado se torna o simples ato de continuar. Cada decisão que parecia natural, agora exige uma força que você não reconhece mais em si mesmo. E é aqui que a pergunta se torna inevitável. Por que continuar? Não é preguiça ou falta de capacidade. É a percepção de que todo esforço feito até agora parece insuficiente, que nada realmente devolve a energia que você perdeu. Essa sensação corrói a motivação, cria frustração e, muitas vezes, faz você questionar o propósito das suas próprias escolhas. É importante entender que essa dificuldade não é sinal de fraqueza. É sinal de que algo fundamental está ausente. Continuar se tornou pesado porque você está tentando viver sem se reconectar com aquilo que verdadeiramente sustenta sua vida. O desgaste silencioso da alma, da essência e da motivação cria barreiras invisíveis que tornam qualquer avanço exaustivo. A saída não é forçar a continuidade apenas com disciplina ou esforço mecânico. A solução está em identificar o que foi perdido ao longo do caminho e restaurar a conexão com sua energia vital. Continuar se torna possível quando você encontra novamente um motivo profundo, uma fonte que vai além do físico e do visível, algo que alimenta de dentro para fora. Quando você entende isso, percebe que a dificuldade de continuar não é o problema final. Ela é um sinal, um alerta de que é hora de olhar para dentro, de confrontar o que foi negligenciado e de buscar a força que nunca deveria ter sido esquecida. A resposta não está em tentar sobreviver mais um dia, mas em reencontrar aquilo que transforma o simples ato de seguir em viver de verdade. Jesus não oferece pausa, oferece vida. Muita gente pensa que descanso ou alívio temporário é suficiente para enfrentar o cansaço da vida. Mas Jesus não oferece apenas uma pausa momentânea, ele oferece vida de verdade. Uma energia que renova de dentro para fora, que não depende de circunstâncias externas e que não se esgota com desafios. A diferença é enorme. Enquanto o mundo oferece soluções temporárias, ele transforma o coração e devolve a força que parecia perdida. Quando você entende isso, percebe que não se trata apenas de sentir-se melhor por algumas horas ou dias. Trata-se de restaurar a essência, de reencontrar o propósito e de reconectar sua vida com a fonte que sustenta tudo. Jesus entra na vida daqueles que se sentem vazios, cansados e desanimados, e muda a perspectiva de dentro para fora. Ele não só alivia o peso, ele renova a capacidade de viver. Muitas vezes nos esquecemos de que viver é mais do que cumprir tarefas ou sobreviver à rotina. É sentir, é ter energia para se envolver com a vida, com as pessoas, com os sonhos. E quando estamos desconectados da presença dele, mesmo as conquistas mais visíveis parecem sem sentido, porque a alma permanece exausta e vazia. Jesus reconecta você com aquilo que dá sentido à vida. Ele não promete uma vida sem desafios, mas promete uma força que não se abala frente às dificuldades. A presença dele se torna um combustível que não se esgota. Cada decisão, cada gesto, cada momento vivido com consciência dele passa a ter significado e propósito. É essa vida que ele oferece. Não apenas sobreviver, mas viver com energia, clareza e entusiasmo renovados. O cansaço que sentimos muitas vezes é consequência de tentarmos viver sozinhos, sustentando expectativas e responsabilidades que não nos pertencem. Jesus muda isso. Ele nos mostra que não precisamos carregar sozinhos o peso do mundo, que podemos entregar aquilo que nos esgota e receber dele a força para continuar. E o mais profundo é que essa força não depende de circunstâncias externas. Não importa se o dia está pesado, se os problemas aumentam, ou se as pessoas ao redor não compreendem. O que ele oferece é constante, renovador e capaz de transformar o que parecia impossível em possibilidade.
Quando você entende que Jesus não oferece pausa, mas vida, começa a perceber que o cansaço não é o ponto final. É um convite para se reconectar, para restaurar a alma e para experimentar uma energia que não se compara com nada do que o mundo oferece. Esse é o tipo de força que muda sua perspectiva e devolve o sabor à vida que parecia perdido. A energia, que não depende das circunstâncias. A maioria das pessoas acredita que a energia para viver depende do que acontece ao redor. Acham que se tudo estiver calmo, organizado ou favorável, será possível se sentir bem, motivado e forte. Mas a verdade é outra. A força que realmente sustenta você não vem das circunstâncias. Ela vem de algo maior, profundo, constante, que não oscila quando os problemas aumentam, quando a rotina aperta ou quando os desafios parecem impossíveis. Quando você entende isso, percebe que a energia que realmente transforma a vida não é temporária. Não é aquela que desaparece quando você enfrenta contratempos, decepções ou frustrações. Ela se mantém, porque não depende do que acontece fora de você. É interna, invisível aos olhos, mas poderosa o suficiente para restaurar sua disposição mesmo nos momentos mais difíceis. A vida muitas vezes tenta convencer você de que precisa lutar sozinho, que a força deve vir apenas de esforço próprio ou de condições externas favoráveis. E por isso, quando algo dá errado, a frustração cresce, o desânimo aumenta e o cansaço se intensifica. Mas a energia verdadeira não funciona assim. Ela permanece firme, independente das situações que você enfrenta. Essa força que não depende das circunstâncias é capaz de transformar a maneira como você encara desafios, responsabilidades e relacionamentos. Ela muda a perspectiva de que o mundo controla sua disposição. Em vez disso, você passa a perceber que a verdadeira vitalidade vem de dentro, de um lugar que não se abala, que não se esgota e que renova constantemente a vontade de viver. Quando você se conecta com essa energia, começa a notar mudanças profundas. Tarefas que antes pareciam pesadas agora são cumpridas com propósito. Relacionamentos se tornam mais significativos porque você passa a se envolver de verdade. E a sensação de fadiga constante diminui porque você não está mais sustentando sozinho o peso da vida. É importante compreender que essa força não se manifesta de forma mágica ou imediata. Ela exige abertura, consciência e entrega. Mas uma vez que você permite que ela entre na sua vida, tudo se transforma. O que antes parecia impossível de suportar, passa a ser enfrentado com clareza, serenidade e energia renovada. E o mais impressionante é que essa energia não tem prazo de validade. Diferente de motivação temporária ou descanso físico, ela permanece mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Ela é constante, profunda, segura e capaz de manter você firme e íntegro em meio aos desafios que a vida inevitavelmente apresenta. Quando você percebe que a verdadeira energia não depende do mundo, mas vem de dentro, começa a viver de forma diferente. Cada dia passa a ser encarado com força real. Cada escolha é feita com presença e cada momento se torna uma oportunidade de se reconectar com aquilo que realmente sustenta a sua vida. O convite, que a maioria ignora. Muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber que existe um convite esperando por elas. É silencioso, discreto, quase imperceptível, mas poderoso o suficiente para transformar completamente a maneira como você vive. A maioria ignora, porque parece simples demais ou porque exige coragem para mudar hábitos, enfrentar medos e reconhecer que algo precisa ser diferente. O convite não é para fazer mais, para se esforçar mais, nem para conquistar coisas externas. Ele é para se reconectar com aquilo que dá sentido à vida. É um chamado para olhar para dentro, reconhecer a fadiga da alma, o peso das expectativas invisíveis e a desconexão silenciosa que drena sua energia. É um convite para deixar de sobreviver e começar a viver de verdade. Quem ignora esse chamado continua repetindo os mesmos ciclos, buscando soluções externas para problemas internos. Continua se ocupando,
cumprindo tarefas e mantendo a aparência de normalidade, enquanto a alma permanece exausta. E quanto mais tempo esse convite é ignorado, mais pesado se torna o simples ato de continuar, porque a vida continua avançando, mas a energia real não retorna. Aceitar o convite exige vulnerabilidade. Exige que você reconheça onde está perdido e que permita que algo maior transforme sua perspectiva. É um movimento de rendição, mas não de derrota. É a escolha consciente de colocar sua vida nas mãos de quem pode restaurar sua essência, sua força e sua alegria, independentemente das circunstâncias externas. O convite é um ponto de virada. Ele não promete que tudo será fácil, mas garante que você não precisará enfrentar o peso do cansaço sozinho. Ele oferece direção, propósito e energia renovada. E a cada dia que você adia aceitar, mais distante fica a oportunidade de experimentar a vida plena que está disponível. A maioria ignora porque teme mudança, medo de enfrentar a própria realidade ou a crença de que precisa se sustentar sozinho. Mas aqueles que respondem ao convite descobrem que não é apenas alívio momentâneo. É uma transformação completa que renova a alma, fortalece a mente e reenergiza o corpo de dentro para fora. Quando você finalmente percebe que o convite existe e decide atendê-lo, entende que a vida que parecia pesada e sem sentido pode se tornar vibrante, cheia de propósito e força. Essa decisão é o primeiro passo para quebrar o ciclo do cansaço silencioso e encontrar a energia que permanece mesmo nos dias mais difíceis. Desistir de controlar, para começar a viver. Grande parte do cansaço que sentimos vem da tentativa constante de controlar tudo ao nosso redor. Queremos que as pessoas ajam de certa forma, que as situações se resolvam rapidamente, que a vida siga nosso planejamento. Mas quanto mais tentamos controlar, mais pesada se torna a rotina, mais exaustivo é o dia, e mais distante nos sentimos de nós mesmos. Desistir de controlar não significa ser passivo ou negligente. Significa reconhecer que não podemos sustentar sozinhos tudo o que a vida exige. Significa abrir espaço para algo maior agir, para permitir que a força que realmente sustenta venha de fora do esforço humano. É admitir que existem limites e que tentar ultrapassá-los sozinho só gera desgaste. Quando você solta o controle, percebe que não precisa carregar sozinho o peso das expectativas, das frustrações e dos desafios. Descobre que é possível viver com mais leveza, porque parte da energia que antes era drenada tentando manter tudo sob seu comando agora pode ser usada para se reconectar consigo mesmo e com aquilo que te fortalece de verdade. Essa rendição consciente não é derrota, é inteligência emocional e espiritual. É reconhecer que a vida flui melhor quando você está alinhado com a fonte que fornece energia real, e não tentando gerar força apenas com esforço próprio. Quanto mais você insiste em controlar, mais energia perde, e mais o cansaço se instala. Ao permitir-se soltar o controle, você abre espaço para a transformação. Descobre que a vida pode ser encarada com presença, clareza e propósito. O que antes parecia impossível de enfrentar se torna administrável, porque você não está mais sozinho nessa jornada. Essa entrega consciente é o caminho para recuperar o vigor interno, renovar a alma e viver com energia que não depende de esforço mecânico ou de circunstâncias externas. Quando você entende que desistir de controlar é, na verdade, começar a viver, percebe que a fadiga constante não precisa mais dominar seus dias. É o momento de liberar o que não pode ser sustentado sozinho e permitir que a vida flua com energia, propósito e força renovados. Quando a força volta de dentro para fora. A verdadeira transformação não começa em mudanças externas. Ela começa dentro de você, no momento em que percebe que a força que parecia perdida sempre esteve acessível, mas precisava ser despertada. Quando a energia retorna de dentro para fora, tudo ao redor começa a mudar, mesmo que a vida continue cheia de desafios. Você percebe que não precisa depender de motivação passageira, reconhecimento externo ou circunstâncias favoráveis. A força que transforma
vem de um lugar profundo, interno, capaz de sustentar você mesmo quando tudo parece instável. É como se uma luz silenciosa começasse a iluminar as áreas que antes estavam em escuridão, mostrando que você nunca esteve completamente vazio, apenas desconectado. Essa força que emerge de dentro não se limita a pensamentos positivos. Ela se manifesta em coragem para enfrentar situações difíceis, em clareza para tomar decisões, em energia para se envolver de verdade com cada momento. Tudo começa a fluir porque a base interna foi restaurada. Você passa a agir com presença, não por obrigação, mas com propósito. E quanto mais essa energia interna se manifesta, mais ela transforma os relacionamentos, o trabalho e até a forma como você encara os desafios diários. O cansaço ainda pode aparecer, mas ele não paralisa mais. Ele se torna apenas um lembrete de que, mesmo diante de dificuldades, existe força suficiente para seguir em frente. A mudança é progressiva, mas perceptível. Pequenos sinais aparecem primeiro. A motivação retorna. Decisões que antes pareciam pesadas se tornam claras. A vida volta a ter significado. Cada ação realizada com essa força interna gera impacto, e você percebe que a energia que parecia perdida não estava fora, estava dentro, esperando ser reconectada. Quando você entende que a força volta de dentro para fora, tudo muda. Não é apenas sobre ter energia, é sobre viver com propósito e intensidade. É perceber que você não precisa esperar que o mundo melhore para se sentir forte. Você encontra a energia na própria essência, e isso transforma não só o seu dia, mas a sua maneira de viver. Essa é a força que renova, que sustenta e que permite que você caminhe com confiança, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. É o reencontro consigo mesmo, com a própria vida e com a energia que realmente importa. O fim do cansaço não é descanso, é encontro. O cansaço que sentimos ao longo da vida não desaparece simplesmente com descanso. Dormir, relaxar ou fugir temporariamente das responsabilidades oferece alívio momentâneo, mas não resolve o vazio profundo que drena a alma. O fim do cansaço real só acontece quando encontramos algo que vai além do físico e do mental, algo capaz de restaurar a energia de dentro para fora. Esse encontro é profundo e pessoal. Não é um momento passageiro de prazer ou distração. É a conexão com aquilo que sustenta a vida de verdade. Quando você se reconecta com essa fonte, percebe que o cansaço não era sinal de fraqueza, mas de desconexão. É a percepção de que a força que você buscava sempre esteve disponível, mas precisava ser encontrada no lugar certo. Encontrar essa energia transforma a maneira como você encara os dias. As tarefas deixam de ser apenas obrigações e passam a ter significado. Os desafios deixam de ser fardos impossíveis e se tornam oportunidades de crescimento. O que antes parecia exaustivo se torna leve, não porque os problemas desapareceram, mas porque você descobriu a força que vem de dentro. Esse encontro muda não só a energia, mas a perspectiva sobre a própria vida. Você percebe que não precisa carregar sozinho o peso das expectativas, do desânimo ou da rotina pesada. Existe uma presença que sustenta, que renova e que permite viver com intensidade, propósito e paz, mesmo diante das adversidades. Quando você finalmente entende que o fim do cansaço não é apenas descanso, mas encontro, a vida se transforma. O que parecia impossível de suportar se torna gerenciável. O que parecia vazio se preenche com energia duradoura. E a cada dia você descobre que viver plenamente não é sobre fugir do cansaço, mas sobre se reconectar com a fonte de vida que nunca se esgota. Esse é o ponto decisivo. Não é sobre parar, é sobre se encontrar. Não é sobre escapar, é sobre retornar àquilo que realmente sustenta você. Quando esse encontro acontece, o cansaço deixa de dominar e a vida começa a florescer de dentro para fora.